Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho deste domingo está em João 6, de 41 a 61. As autoridades dos judeus começaram a criticar, porque Jesus tinha dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." E comentava: "Esse Jesus não é o filho de José. Nós conhecemos o pai e a mãe dele. Como é que ele diz que desceu do céu?" Jesus respondeu: "Porém, parem de criticar. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrair, e eu ressuscitarei no último dia." Então, está escrito nos profetas: todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai e recebe sua instrução, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus. Eu garanto a vocês, quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto, no entanto morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele comer nunca morrerá." E Jesus continuou: "Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida." As autoridades dos judeus começaram a criticar, discutir entre si: como pode esse homem dar-nos a sua carne para comer? Jesus respondeu: "Eu garanto a vocês, se vocês não comem a carne do Filho do Homem e não bebem o seu sangue, não terão vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim e eu vivo nele. E como o Pai que vive em me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim aquele que me receber como alimento viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os pais de vocês comeram, depois morreram. Quem come desse pão viverá para sempre." Jesus disse essas coisas quando estava na sinagoga de Cafarnaum. Depois que ouviram essas coisas, muitos discípulos de Jesus disseram: "Esse modo de falar é duro demais. Quem pode continuar ouvindo isso?" Jesus sabia que seus discípulos estavam criticando o que ele tinha dito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Meus irmãos e irmãs, Jesus é o pão da vida, ele que desce do céu. Quem comer desse pão não morrerá. Essa é a garantia que ele nos dá para nós. Aí você pode se perguntar, quer dizer que a gente não vai morrer se comer o pão? Jesus fala aqui e garante para nós que nós não vamos morrer se nós comermos desse pão. Se nós participarmos da Eucaristia, Jesus é o pão que desceu do céu e habitou entre nós, se fez carne e habitou entre nós, morreu, ressuscitou e ficou na Eucaristia até o fim dos tempos, até ele voltar novamente. Quando Jesus fala que não morre, é a morte espiritual. Não é que nós não vamos morrer, participar desta morte física aqui na Terra. Sim, vamos participar. A nossa alma que vai ser salva. Quem comer a carne dele, quem beber o sangue dele, não vai morrer. Porque acreditou que Jesus é aquele que Deus enviou para salvar a humanidade, é o pão da vida. Ele ficou na Eucaristia para nos alimentar espiritualmente. Então, ele garante para nós, quem acredita, quem tem fé e recebe a Eucaristia com fé, não vai ter perdição eterna, vai se salvar, porque acreditou no Filho único de Deus, que veio à Terra para nos salvar. Infelizmente, os homens não entenderam a missão de Jesus, findaram crucificando ele. Isso precisava acontecer porque tinha que se cumprir as escrituras que no Velho Testamento já falava que ele ia morrer em morte de cruz. E assim aconteceu. Meus irmãos, a Eucaristia é o alimento da alma que nos fortalece para a gente permanecer forte e firme na vida de oração, na fé, na caminhada espiritual aqui na Terra. É na Eucaristia. Quando a gente se alimenta da Eucaristia, claro que a gente se torna forte espiritualmente. Você não tem medo, você encara a verdade, você não tem medo da verdade. Você vai buscar e vai parte para anunciar Jesus em qualquer parte do mundo. Seja pelas redes sociais, seja pessoalmente, casa em casa, andando, comunidades, rezando um texto com seu vizinho. Você tem coragem para tudo isso, porque você é um cristão, um católico forte, alimentado espiritualmente pela Eucaristia. Então, a Eucaristia é esse remédio que nos alimenta, que nos deixa a gente sarado para pregar a palavra de Deus com fé, com coragem, sem medo. É o corpo de Deus, quando a gente se une a este corpo, estando preparado, não pode se unir em pecado mortal. Como Paulo disse, quem recebe o corpo de Deus, quem come o corpo de Deus em pecado mortal, está engolindo a própria condenação. A gente precisa fazer discernimento para receber a Eucaristia, para participar do pão da vida, que é o próprio Jesus. É o pão que desceu do céu. Ele é aquele que vai salvar a gente dos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, disse ele. João Batista que falava isso aí. Então, meus irmãos, nós somos privilegiados. Nossa era cristã, nosso tempo da graça. As portas do céu ficaram abertas para nós, de Cristo para cá. Nós temos essa graça tão grande de receber Jesus na Eucaristia. Corpo, sangue, alma e divindade. Que tristeza que nossos irmãos protestantes não acreditam nessa verdade.
Eles acham que Jesus ali não existe, ali é só um alimento qualquer, é um pão qualquer, mas não é. Ali é o corpo, o sangue de Jesus, é carne e sangue. Ele garante para nós, isto é a minha carne. Quem não comer a minha carne, não beber do meu sangue, não terá vida em mim. Ele garante isso para nós. E quem sou eu para dizer que ali não é? Se ele diz que é, né? Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Então, se ele diz que é, vamos acreditar, né? Ele é o corpo. A Eucaristia é o próprio corpo de Cristo. Nós comemos a carne dele e bebe o sangue dele. Você veja a graça. Que graça tão grande a gente vive, que tempo tão maravilhoso a gente vive. É ter esse privilégio de comer carne e beber o sangue do Senhor Jesus. É isso que ele disse. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não terá vida em mim. Então, meus irmãos, nós vivemos um tempo tão maravilhoso. Que nós aproveitemos esse tempo, o tempo da graça, que é o tempo da igreja, de Cristo para cá. É o tempo que Deus reservou para a salvação das almas dos homens e mulheres de boa vontade. Não tenha dúvida disso. Não perca tempo. Não deixe passar essa graça sem ela acontecer na sua vida. Porque Jesus veio para salvar a todos. Morreu de braços abertos para abraçar todos nós. E ficou na Eucaristia até o fim do mundo. Ele vai continuar. Tão provado que ali é o corpo de Cristo, que tem os milagres eucarísticos na história da igreja aí que aconteceram durante a história. A hóstia que se transformou em carne e sangue de judeu foi provado. O milagre de Lancião e outros maravilhosos. Então, meus irmãos, é muito belo, é muito lindo. Tem um milagre eucarístico que teve uma mulher que foi para a missa, recebeu a Eucaristia e botou aqui no seio. E ela, para ir para casa, passava por um pasto, uma estradinha, que era cheia de ovelha. E eu não sei o que aconteceu, que essa hóstia caiu lá. E ficou lá, no chão. E as ovelhas vieram e arrodearam, fizeram uma roda ao redor dessa hóstia. E deu o horário do dono chamar ela para prender no aprisco. E elas não vieram. Veja que milagre. Aí o dono chamou, não apareceu uma. Todo dia elas vinham, espontaneamente. Aí ele foi ver o que estava acontecendo. Quando ele chegou lá, essas ovelhas estavam ao redor da hóstia, todas arrodeadas. Aí o dono das ovelhas chamou o padre da região. O padre foi lá e recolheu essa hóstia. E findou descobrindo quem foi que pegou essa hóstia e levou. Muita gente leva para entregar macumbeiro, para fazer trabalho de macumba, essas coisas. Deixa de quem faz uma coisa dessa. Por isso, meus irmãos e irmãs, que a hóstia consagrada é o maior perigo do mundo receber na mão. Porque muita gente desvia, faz que bota na boca e deixa na mão. E leva para casa. E também tem aquele problema, né? Mesmo quando comunga, fica as faísquinhas na mão. E ali é o corpo de Cristo por inteiro, uma faísquinha daquela. E muita gente não olha para botar na boca, deixa cair no chão. E o Senhor é pisoteado pelos cristãos. É por esse motivo que hóstia na mão não é aceito. Mas infelizmente acontece isso, né? As pessoas recebem na mão, não tem esse cuidado. E
acontece muito esse sacrilégio, né? Coisa terrível. É triste, mas acontece. Então, a gente tem que estar preparado para receber o Senhor na Eucaristia, para viver na graça, longe do pecado. Nunca vá para a filha da Eucaristia se estiver em pecado grave, mortal. Pecado venial na hora do ato de contrição ali, na missa, é perdoado. Mas o mortal não, o mortal tem que confessar direto com o padre. Aí você pode receber a Eucaristia. Se tu falta na missa no domingo porque quis faltar, com preguiça de ir, no outro domingo não pode comungar também, tem que se confessar, porque é pecado grave. Porque a Santa Missa é o santo sacrifício de Cristo na cruz. É o santo sacrifício incruento de Cristo na cruz. Quando a gente deixa de ir por preguiça, aí é pecado grave. Não sei que você tenha uma pessoa doente em casa, está cuidando, você está doente, assistir a televisão, é válido, mas se você pode ir e não vai por preguiça, é pecado grave e não pode comungar sem primeiro se confessar. Felizmente os padres não alertam isso não, é difícil um que alerta isso, mas a verdade é essa. Nunca vá para a fila da comunhão em pecado grave, porque você está comendo sua própria condenação, está se condenando mais ainda. Não faça isso, porque é o corpo de Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Que Deus nos abençoe neste domingo, dia do Senhor. Não faltemos à missa, porque é o dia do Senhor, é o dia da graça, é o dia que a gente oferece este sacrifício ao Senhor, ao nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus.